Cocal do Sul faz um alerta sobre o número de pessoas que não comparecem às consultas médicas e você vai ver também. Aumento do preço dos remédios já está em vigor em todo o país. Brasileiros que procuram vistos para os Estados Unidos e o Canadá têm enfrentado menos filas. Criciúma e Brusque fazem o primeiro jogo da final do Catarinense. E essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, 1h da tarde, mais 16 minutos, estamos chegando com o Informe Região para você nessa segunda-feira, 3 de abril de 2023. As notícias que vão vir por aí nem todas são boas, até porque desde o último sábado, dia 1º de abril, que não foi mentira, os remédios foram autorizados a subirem os preços. Daqui a pouco a gente vai ampliar essa informação. E hoje mandamos, toda a nossa equipe um abraço para Araranguá, que está completando mais um aniversário. A cidade mãe de toda a região sul catarinense está completando mais um aniversário e a cidade está em festa, feriado por lá. Então, um abraço ao pessoal do município de Araranguá, a terra das avenidas. O Dia Internacional do Desperdício Zero, que tem como meta conscientizar sobre a importância de promover padrões sustentáveis de consumo e produção, aconteceu na última semana. E por isso a ONU fez um alerta que todo ano, 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos são gerados, o que representa um caminhão de lixo jogado por minuto nos oceanos. Todos os anos, cerca de 931 milhões de toneladas de alimentos são perdidos ou desperdiçados e até 14 milhões de toneladas de resíduos plásticos entram nos ecossistemas aquáticos. Segundo a Organização das Nações Unidas, os objetivos das iniciativas de desperdício zero são proteger o meio ambiente, aumentar a segurança alimentar e melhorar a saúde e o bem-estar humanos. Dados recentes mostram que 10% de todas as emissões globais de gases de efeito estufa vêm do cultivo, armazenamento e transporte de alimentos que nunca são usados. Para que esse cenário seja mudado, o mundo precisa investir em sistemas e políticas modernas de gerenciamento de resíduos que incentivem as pessoas a reutilizar e reciclar tudo, desde garrafas plásticas até eletrônicos antigos. O setor de resíduos é parte da tripla crise planetária de mudança climática, perda da biodiversidade e poluição. O levantamento ainda apontou que a humanidade gera cerca de 2 bilhões e 240 milhões de toneladas de resíduos sólidos anualmente, dos quais apenas 55% são gerenciados em instalações controladas. E a Estratégia Global para Consumo e Produção Sustentáveis pode orientar essa transição. Estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, Estados-membros e partes interessadas, o documento propõe a adoção de objetivos sustentáveis de consumo e produção em todos os setores até 2030. A taxa de desemprego no Brasil subiu, nenhum segmento econômico abriu vaga e, por isso, entrou dezembro do ano passado e fevereiro. O índice passou de 8,4% para 8,6%. Significa pouco mais de 9 milhões e 200 mil pessoas procurando emprego com carteira assinada. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, esse balanço interrompeu 20 trimestres seguidos em queda. Em fevereiro, havia 98 milhões de empregados, empregadores e funcionários públicos ocupados. E a força de trabalho, que inclui os informais e os microempreendedores, era de 107 milhões. Quando o assunto é rendimento, o número subiu apenas R$ 18 neste período, o que é considerado estabilidade. E o total real de dinheiro recebido neste período passou dos 275 bilhões de reais.
Neste caso, houve uma queda de quase 1% no valor que ficou no bolso de cada um, que foi, em média, R$ 2.853. O governo federal determinou o reajuste máximo de 5,6% no preço dos medicamentos. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e a alta já pode ser aplicada pelas empresas produtoras. A alta já pode ser aplicada pelas empresas produtoras e o ajuste é baseado em um modelo de teto de preços calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial. O documento publicado no Diário Oficial informou que as empresas produtoras devem dar ampla publicidade aos preços de seus medicamentos, não podendo ser superior aos publicados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos no portal da Anvisa. Além disso, destaca que as unidades de comércio varejista também devem manter à disposição dos consumidores e dos órgãos de proteção e defesa do consumidor as listas dos preços de medicamentos atualizadas, calculados com base nos termos da regulação. Segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, o preço dos medicamentos subiu cerca de 77% em 10 anos, abaixo da inflação acumulada no período de 90%. Segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, o preço dos medicamentos subiu cerca de 77% em 10 anos, abaixo da inflação acumulada no período de 90%. A seguir, rir ainda é o melhor remédio. Ele sofreu, gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos. Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo, tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação, que conquistou no Calvário. Especial Sexta-feira, dia 7 de abril. Sexta-feira da Paixão de Cristo, às 9 horas da manhã, com a entrega do sangue do Cordeiro para a completa proteção de toda a sua casa. E disse o Senhor: e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, em frente ao batalhão da Polícia Militar, próximo ao Terminal Próspera, Criciúma. Igreja da Graça, a igreja do show da fé. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Olha, passando aqui com mais uma ótima indicação de Shopping do Povo, esse CD especial do Eliezer de Tassi, Deus Pode Tudo. Aliás, nesse CD tem essa canção que eu creio que Deus vai marcar muito a sua vida. São 12 faixas que vão te edificar, que vão verdadeiramente avivar a sua fé, e eu creio que você será totalmente impactado pelo poder de Deus. Esse CD com outros CDs aqui, DVDs, você encontra no Shopping do Povo de Deus, na Avenida São João 815, aqui no centro de São Paulo, na República. Venha tomar posse da sua bênção, venha edificar a sua fé, venha crescer no entendimento, no conhecimento da palavra e, cara, louvar e adorar a Deus em nome do Senhor. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vêm as aves do céu e arrebata o que foi semeado no coração. Sem a palavra de Deus, ninguém é curado.
Sem a palavra de Deus, ninguém é forte, ninguém é feliz sem a palavra de Deus. O inimigo sabe o que a palavra de Deus pode gerar na vida de uma pessoa, meus irmãos. Ela é o alimento para a nossa alma, para a nossa fé. E quando a pessoa não entende a palavra, ele pega a palavra de Deus e deixa a pessoa vazia. O homem natural não entende as coisas de Deus. É aquele que não crê em milagres, na manifestação de Deus. Quem é o espiritual, pastor? Aquele que ora, meus irmãos. Aquele que lê a Bíblia, ele luta com a palavra, ele luta na presença de Deus, e ali ele vive de fé em fé, de glória em glória, alcançando milagres gradativamente. Os Estados Unidos são o segundo país mais procurado por brasileiros através dos passaportes, e também o Canadá. O chamado sonho americano, mas esse sonho tem se tornado um pesadelo para alguns por conta da demora. A espera é maior da história de todos os tempos com relação aos vistos. Um pedido pode demorar até 18 meses. O famoso sonho americano começa aqui. Essa é a portaria do Consulado-Geral dos Estados Unidos na Zona Sul de São Paulo. E durante o dia, o movimento não para. Todos com o mesmo objetivo: tirar o visto de entrada para os Estados Unidos, mas cada um com o seu próprio sonho. Turismo. A gente vai para Orlando, Flórida. Qual o objetivo da sua viagem? Passeio mesmo. Para passeio, turismo. Onde você pretende ir? Para Disney. Miami, Orlando. Vou trabalhar numa empresa que eu trabalho no Brasil, nos Estados Unidos. Para onde você pretende ir? Para Orlando. Para Disney, para Orlando. Eu trabalhei em navio, é um visto de trabalho. Esse sonho nunca esteve tão demorado. É o que mostra um levantamento feito pelo Escritório Norte-Americano de Advocacia, especializado em imigração. O tempo para conseguir um agendamento no consulado atingiu o maior patamar da história. Ao todo, são 5 consulados norte-americanos aqui no Brasil. Em Porto Alegre, a demora média de 11 meses. Em Recife, 13 meses. No Rio de Janeiro, 14. Em Brasília, 15. E em São Paulo, 18 meses. Isso significa que se um turista decidir entrar com o pedido de visto americano hoje em São Paulo, a estimativa é que só conseguirá fazer a entrevista consular em setembro de 2024. E na porta do consulado de São Paulo é preciso ter paciência, pois a espera é grande. Mais ou menos 6 meses. Eu acredito que demorou um pouco mais pela pandemia dessa vez, acho que mais de 6 meses. Meu marido é que organizou isso. Quando eu marquei a primeira vez, estava para abril do ano de 2024, isso que eu marquei o ano passado. Aí eu consegui remarcar para janeiro, aí semana passada eu achei para hoje. Mais de um ano. Esse visto dela está agendado faz quase um ano. Exatamente por essa fila, a embaixada está mobilizando algumas medidas para diminuir essa espera. Entre elas, a contratação de novos funcionários, tanto brasileiros quanto americanos, o aumento de dias e horas extras de trabalho e a abertura do consulado aos sábados. A meta é acelerar o processo de concessão do visto para as férias do meio do ano, quando o movimento cresce. E para ajudar quem precisa do visto com urgência, nós ouvimos uma especialista que deu algumas dicas. Uma delas é solicitar às autoridades consulares uma antecipação de agendamento justificada. As próprias autoridades consulares indicam uma série de situações em que se é admitido um pedido de antecipação para encaixe em agendas complementares que são abertas ou em função de desistência de outros agendamentos. Por exemplo, viagens comprovadamente de negócios, participação em congressos, em eventos com a inscrição previamente realizada pelo requerente, participação de uma viagem para uma comemoração em data significativa, por exemplo, bodas, batizado, aniversário, que seja relevante para a família, é possível que isso seja apresentado e é recebido como uma justificativa. E felizmente, para algumas pessoas, como a Júlia, o sonho americano já está pertinho de virar realidade. E ela conta qual é o segredo.
Sim, é que o segredo, na verdade, é você ficar dentro do site, sempre recarregando a página, que em algum momento vai aparecer uma data bem próxima. Então a gente conseguiu para semana que vem, sabe? Então foi bem rapidinho o processo. Estudos científicos mostraram que dar risada tem um impacto significativo no nosso bem-estar físico e emocional, ajudando a aliviar o estresse, estimular o nosso sistema imunológico e até emagrecer. Os benefícios foram comprovados cientificamente pela Universidade Médica de Fukushima, no Japão, apontando uma diferença considerável no bem-estar e na qualidade de vida. Durante 3 meses, a pesquisa monitorou e analisou a rotina de 230 pessoas, entre homens e mulheres adultos e idosos, com uso de humoristas. Os participantes foram divididos em 2 subgrupos. O primeiro tinha encontros de yoga e participava de atividades com um comediante, e o segundo não teve alterações significativas em suas rotinas. Após o período de 90 dias, foi observado que o primeiro grupo apresentou uma melhora grande na parte física e emocional, além da redução do estresse. Com isso, os pesquisadores concluíram que indivíduos do grupo 1 tiveram aumento significativo do otimismo e até mesmo uma subtração do peso corporal. E ainda pontuaram alguns benefícios da risada. Melhora o bem-estar, pois ao provocar uma sensação de relaxamento no corpo, a risada vai aliviar as tensões causadas pelo estresse. É comprovado que rir libera endorfina e serotonina, influenciando diretamente no bem-estar do indivíduo. Outro fator é que ao sorrir, nosso corpo exercita cerca de 12 músculos e aumenta ainda mais se gargalhar. Outros benefícios são a redução da pressão arterial, estímulo do sistema imunológico, protegendo diretamente o sistema respiratório, causa reações positivas no coração, pois aumenta o fluxo sanguíneo e o ato protege contra problemas cardiovasculares. Aumenta o otimismo e é considerado um medicamento natural, pois diminui 10% a sensação de dores, além de combater a ansiedade. Viu só? Não faltam motivos para sorrir, rir e gargalhar. Rir sempre é o melhor remédio. E o desemprego voltou a subir no Brasil. A taxa ficou 8,6% no trimestre encerrado em fevereiro. Os dados foram divulgados pelo IBGE. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 8,6% no trimestre entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE, informou que esse foi o menor resultado para o trimestre dezembro, janeiro e fevereiro desde 2015. No mesmo trimestre de 2022, a taxa era de 11,2%. Com isso, o número absoluto de desocupados teve alta de 5,5%, chegando a 9.200.000 pessoas. São 483 mil pessoas a mais desocupadas, quando comparado ao trimestre anterior. Mas houve recuo de 23,2%, ou 2.800.000 trabalhadores, em relação a 2022. A taxa de informalidade da população ocupada permaneceu estável. A população desalentada, que desistiu de procurar emprego, permaneceu em 4 milhões de pessoas no trimestre, o que representa uma queda de 16%, ou menos 754 mil pessoas na comparação anual. Já o total de pessoas ocupadas passou de 98 milhões de brasileiros. Na comparação anual, houve crescimento de 3%. O rendimento médio real ficou em R$ 2.853 no trimestre encerrado em fevereiro, o que mostra a estabilidade em relação ao trimestre encerrado em novembro. Segundo o IBGE, o mercado de trabalho parece estar voltando à normalidade. Isso se deve ao impulso da recuperação depois da pandemia. E para você que já almoçou, o assunto vai continuar sendo comida. Para você que não almoçou, agora é hora de falar. É difícil encontrar alguém que não goste daquele feijão bem temperado ou aquela mistura saborosa. Atenção, um estudo demonstrou que no prato de mais da metade dos adultos brasileiros tem várias pitadas a mais de sal. O dado é de um novo estudo conjunto entre pesquisadores da Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Carlos e Instituto Pense.
A pesquisa mostrou que 56% dos adultos com mais de 20 anos ultrapassam o limite recomendado pela Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos, que é de 2.300 miligramas por dia. Foi demonstrado que o consumo do sódio ocorre principalmente por meio do sal de cozinha e que os principais alimentos que aumentam o consumo é o pão francês, ou de sal como é conhecido em algumas regiões, no feijão, no arroz e no bife. É bom lembrar que o excesso de sódio é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares como hipertensão e AVC. Dessa forma, a pesquisa demonstrou que diminuir o consumo é uma das intervenções mais efetivas em termos de custo-benefício para reduzir a incidência dessas doenças. Os especialistas indicaram no estudo algumas formas de reduzir o consumo do sal, como, por exemplo, reduzir gradativamente a quantidade usada no preparo de alimentos, trocar por outros temperos como ervas secas ou até mesmo frescas, evitar enlatados e optar por conservas ao vapor, e experimentar alternativas ao pãozinho, como, por exemplo, a tapioca e o cuscuz, que são preparações que conseguimos controlar a quantidade de sal. A boa notícia é que é possível aprender a consumir menos sal e treinar o paladar para apreciar o sabor real dos alimentos. Também é importante reduzir o consumo de refeições prontas e de embutidos, já que elas contêm não só uma grande quantidade de sódio, como também de conservantes. É bom prestar atenção. Vamos conferir agora como vai ficar o tempo essa semana, que tem inclusive feriadão. Terça-feira, o dia amanhece com 17 graus, chegando aos 31. Sol com algumas nuvens, mas não chove. Na quarta-feira, o dia amanhece com 17 graus, chegando aos 28. Sol e aumento das nuvens no período da manhã. Pancadas de chuvas previstas para o final de tarde e começo da noite. Quinta-feira, o dia amanhece com 17 graus, chegando aos 25. Dia chuvoso e também noite com pancadas de chuva. Já na sexta-feira, o dia amanhece com 16 graus, chegando aos 24. Chuvoso durante o dia e também à noite. A seguir, VAR dá uma ajuda no primeiro jogo e decide a final do primeira partida do Catarinense. Olá, meus amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você. A palavra de Deus nos ensina no livro de Provérbios, capítulo 18. Olha só o que a Bíblia diz no versículo 9. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. O que a Bíblia está querendo nos dizer? É aquela pessoa que é negligente. É aquela pessoa que faz as coisas de qualquer jeito, aquela pessoa que não faz o seu melhor, não se dedica. Ela faz simplesmente por fazer. Podemos até dizer, ela faz relaxadamente. A Bíblia está dizendo que aquele que é negligente na sua obra é irmão do desperdiçador, aquele que coloca tudo a perder. Muitas vezes, quando nós fazemos algo sem vontade, sem o nosso melhor, tudo aquilo que nós fazemos não gera resultado nenhum. Então não seja negligente. Faça o teu melhor. Tudo que vier na sua mão para fazer, faça o seu melhor. E eu tenho a certeza que logo, logo você vai ver o resultado de todo o melhor que você irá fazer hoje em nome do Senhor Jesus. Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Olha, passando aqui com mais uma ótima indicação de Shopping do Povo, esse CD especial do Eliezer de Tassi, Deus Pode Tudo. Aliás, nesse CD tem essa canção que eu creio que Deus vai marcar muito a sua vida. São 12 faixas que vão te edificar, que vão verdadeiramente avivar a sua fé, e eu creio que você será totalmente impactado pelo poder de Deus. Esse CD com outros CDs aqui, DVDs, você encontra no Shopping do Povo de Deus, na Avenida São João 815, aqui no centro de São Paulo, na República. Venha tomar posse da sua bênção, venha edificar a sua fé, venha crescer no entendimento, no conhecimento da palavra e, cara, louvar e adorar a Deus em nome do Senhor.
Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vêm as aves do céu e arrebata o que foi semeado no coração. Sem a palavra de Deus, ninguém é curado. Sem a palavra de Deus, ninguém é forte. Ninguém é feliz sem a palavra de Deus. O inimigo sabe o que a palavra de Deus pode gerar na vida de uma pessoa, meus irmãos. Ela é o alimento para a nossa alma, para a nossa fé. E quando a pessoa não entende a palavra, ele pega a palavra de Deus e deixa a pessoa vazia. O homem natural não entende as coisas de Deus. É aquele que não crê em milagres, na manifestação de Deus. Quem é o espiritual, pastor? Aquele que ora, meus irmãos. Aquele que lê a Bíblia. Ele luta com a palavra. Ele luta na presença de Deus. E ali ele vive de fé em fé, de glória em glória, alcançando milagres gradativamente. Ele sofreu, gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito, foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos. Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo. Tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação, que conquistou no Calvário. Especial sexta-feira, dia 7 de abril. Sexta-feira da Paixão de Cristo, às 9 horas da manhã, com a entrega do sangue do Cordeiro para a completa proteção de toda a sua casa. E disse o Senhor: e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, em frente ao batalhão da Polícia Militar, próximo ao Terminal Próspera, Criciúma. Igreja da Graça, a igreja do show da fé. E atenção, o Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, o DETRAN, está alertando os motoristas do estado sobre o site falso que tem oferecido descontos no IPVA para pagamentos via Pix. O site aparece, inclusive, como um link patrocinado do Google. De acordo com o órgão, o pagamento do IPVA deve ser feito apenas pelo site oficial do DETRAN. Então, em nota, o DETRAN acabou informando que o departamento jurídico já foi acionado para tomar as medidas necessárias. O DETRAN, abre aspas, e o CIASC, Centro de Informação e Automação do Estado de Santa Catarina, estão trabalhando para que a população não sofra nenhum prejuízo. O governo do estado de Santa Catarina, em nome do DETRAN ou do CIASC, solicita a todos que divulguem o máximo a informação. Destaca a nota, fecha aspas. Então, gente, a gente já tinha informado na sexta-feira, eles haviam inclusive derrubado esse site falso, mas ele voltou à atividade em outra plataforma e está fazendo isso, mandando alguns e-mails, também mandando algumas informações via WhatsApp, que as pessoas podem fazer o pagamento dos seus tributos dos carros e receberem desconto se o pagamento for feito por Pix. Isso não funciona, não há esse sistema de pagamento no DETRAN de Santa Catarina, então você tem que entrar no site do DETRAN e lá certinho tirar o seu boleto, fazer o seu pagamento. Então, tenha consciência de quais caminhos você está usando e não tente usar esse sistema para adquirir um provável desconto que realmente não existe. Prejudicado vai ser você, porque você vai pagar uma conta falsa, esse dinheiro vai sumir e você não vai ter nem o desconto nem a conta quitada. Então, qualquer dúvida, entrar no site oficial do governo do estado, entrar no site do DETRAN, detransc.gov.br. A falta da população nas consultas das unidades de pronto atendimento sempre chama a atenção, mas muito pela falta da consciência das pessoas em fazer o cancelamento do agendamento. Somente nos primeiros 3 meses do ano, Cocal do Sul sofreu com 800 faltas. A Secretaria Municipal de Saúde de Cocal do Sul divulgou um balanço referente à ausência dos pacientes nas consultas e exames somente no primeiro trimestre de 2023. Mais de 800 consultas médicas e odontológicas já foram desperdiçadas por pacientes
que não informaram as faltas. Os números preocupam, visto que no município as consultas em saúde pública são agendadas previamente, da mesma forma que os cancelamentos também devem ser comunicados com antecipação. Bom, como os números mostram, de nada adianta o município investir em consultas, exames, se a população não fizer a sua parte no sentido de comparecer. Não é um problema só de Cocal do Sul, nós sabemos que todos os municípios enfrentam essa dificuldade. Então pedimos que a população tome essa consciência de que se não puder comparecer, avise o serviço o mais breve possível para que seja também viável colocar outra pessoa no lugar e dessa forma fazer a fila caminhar, que essa é a maior reclamação da saúde, né? Que as filas não caminham. Então que a população tenha consciência dessa gravidade. A secretária afirma que chegaram a faltar mais da metade dos pacientes em uma única consulta com o médico neurologista, mesmo com o uso de todas as ferramentas que a secretaria tem à disposição. Além disso, vale ressaltar que cada ausência não comunicada pelo paciente gera perdas, seja a perda do tempo do médico que ficou no consultório vazio, ou a perda do dinheiro público e também a perda do tempo da pessoa que ficou na fila e vai ficar mais ainda esperando por mais tempo. Nós pedimos que a população tenha consciência da sua responsabilidade no comparecimento aos serviços agendados. Então, você que é o usuário do Serviço Público de Cocal do Sul, mantenha seu contato telefônico sempre atualizado junto aos serviços. Isso facilita também o trabalho dos profissionais em avisar o paciente, né, o usuário do seu dia, do seu agendamento. E se não puder comparecer, por favor, avise o quanto antes. Só desse jeito a gente consegue fazer as filas caminharem com maior brevidade. Consciência pelo lado de todos, porque se um falta, o outro está esperando e por aí vai e complica. E a PAI de Criciúma vai realizar daqui a pouquinho, junto com a equipe multi-institucional, comandada pelas Forças de Segurança, Cruz Vermelha e outras entidades, a Carreata Azul, em alusão ao Dia Mundial do Autismo, que foi celebrado ontem, dia 2 de abril. Os carros que vão participar do comboio estão enfeitados com fitas azuis e, por recomendação da AMANREC, apenas os motos da Rocan e os veículos da Diretoria de Trânsito e Transporte devem usar sirenes para orientar o trânsito. Ou seja, a carreata vai ser silenciosa, porque é uma recomendação que os motoristas não buzinem diante de passageiros que têm alteia, ou a passagem do comboio também, para não chamar muita atenção. O trajeto, vai sair da Vila Zuleima, da sede da AMA, e deve ter como roteiro a Avenida Luiz Lazarim, passando pelos bairros Operária Nova e Santo Antônio, até chegada na Avenida Centenário. O comboio seguirá em direção ao Pinheirinho, depois retorna em frente ao bairro da Juventude e segue em direção ao 9º Batalhão da Polícia Militar, na região da Próspera, finalizando o evento. O comboio fará o retorno e seguirá até o pátio da Unesc, onde haverá o encerramento. Isso tudo é para falar sobre o TEA, o autismo, que está cada vez mais identificado dentro da nossa sociedade, e o dia 2 foi o Dia Mundial de Combate ao Preconceito, a tudo que envolve aí a falta de conhecimento sobre o espectro autista. Boa carreata para vocês, vai começar daqui a pouquinho, a 1h30, saindo lá da Vila Zuleima. Se você vê o comboio aí pelo meio do caminho, não buzine. Faça um aceno com a mão, bata palmas, mas não buzine, que assim evita alguns transtornos para quem tem o espectro autista. Final do campeonato tem que ter emoção, e sem emoção não vale, nem que seja com VAR. A decisão do catarinense já teve os seus primeiros 90 minutos, que começaram eletrizantes para os donos da casa. O Tigre foi para cima logo nos primeiros 15 minutos de jogo. Não marcou, mas tentou e abafou o Brusque. Os donos da melhor campanha, invicta até agora na competição, tentaram sair para o jogo, em busca do resultado, mas ia assim, ficando tudo no 0-0.
até que aos 45 minutos do segundo tempo, isso mesmo, 45 do segundo tempo, Lohan marcou, abriu o placar, mas veio o VAR. É claro que não poderia ser sem emoção. O VAR foi chamado, havia reclamação de impedimento. O árbitro esperou. Iniciou a checagem aos 45. Então já está 1 minuto e meio parado. Depois a gente vai para cima. Ombro ok. Eu avisei. Tem como fazer pela 1? Impedimento e possível mão. Tem como fazer pela 1? Não. Pode tomar uma... Não, pode voltar por ela lá. Me põe pela gol esquerda de novo. Não, eu só quero ver só... Não, então espera. Ok, bate na barriga, ok? Perfeito. Então o gol é legal. Ó, o gol legal. Ok? Braulio? Oi? Decisão factual, gol legal. O jogador está em posição legal. 2:46, tá? Foram longos 2 minutos e 46 segundos para as torcidas. A do Tigre soltar o grito de gol e a do Brusque respirar aliviada. Mas conversa vai, análise vem e o gol foi confirmado. Depois foi aquele sufoco, segura daqui, de lá, passa rápido o relógio e no final o Tigre acabou vencendo, saindo na vantagem 1-0 do confronto decisivo. Agora a decisão no Augusto Bauer começa sábado às 4:30 da tarde para saber quem leva a taça. É isso aí. Então, no próximo sábado, às 4:30 da tarde, tem a grande final. Mas a expectativa dos torcedores, tanto de Brusque quanto de Criciúma, são as vendas dos ingressos. O estádio Augusto Bauer é pequenininho, ele não cabe muita gente, só cabe 5.000 torcedores. Então, o Brusque tem a liberação aí de, no mínimo, 10% dessa carga para a torcida do Criciúma, ou seja, 500 ingressos. E ficou definido entre as duas direções que os ingressos para a final do Campeonato Catarinense 2023 serão vendidos a partir desta terça-feira, sem horário definido, apenas de forma online. Os torcedores poderão realizar a compra para assistir a partida entre Brusque e Criciúma por meio do site ingressonacional.com.br. De acordo com o Criciúma, ainda não há definição de horário do início das vendas e nem dos valores que serão destinados aí aos 500 ingressos para a torcida do Tricolor. Então, no estádio Heriberto Wilson não vai ter venda, nada disso, e vocês aí que quiserem os ingressos amanhã vão ter que esperar o horário que vai abrir no ingressonacional.com.br a venda desses 500 ingressos. No sábado, dia 8, então, acontece a decisão no Augusto Bauer a partir das 4:30 da tarde. O Criciúma ainda também não divulgou a quantidade de ônibus que vai ser colocado, gratuito por torcedor, se é que vai ter, enfim, tudo isso ainda vai ser divulgado ao longo da semana. Mas se sabe que amanhã é um dia de expectativa, pelo menos para a torcida do Tigre, que só tem 500 ingressos para assistir a partida. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram e no Facebook. Também no nosso canal do YouTube você acompanha a nossa programação /TV Primavera Criciúma. Lembrando para você que daqui a pouquinho, às 2h da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui na nossa TV Primavera. E fique com a gente, tem muita programação para você e a sua família aproveitar. Eu volto na mais uma edição do Boletim Primavera ainda hoje ou a qualquer momento dentro da nossa programação com mais informações para você. Um abraço, uma boa segunda. Tchau!